Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, sábado, 2 de outubro de 2021. Vejamos o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 18, versículos 1, 5, 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Mais uma vez aqui, amados irmãos, os discípulos, querendo saber quem poderia ser o maior. E aí Jesus tomou a palavra, pegando uma criança, e disse para eles que quem quiser ser o maior no reino dos céus, que se torne igual uma criança. Ou seja, porque a criança ela é pura, ela é inocente, ela é alguém que não tem malícia, que não tem pecado. Ao contrário de nós adultos, que nós somos cheios de malícia e cheios de pecado. E as crianças são puras, são inocentes. E como Jesus falou, que para que ganhe o reino dos céus, é preciso que nós se tornemos como uma criança. Esse nos tornar como uma criança, ele quer dizer que nós nos tornemos puros como é a criança, arrancando de nossos corações todas as malícias em consequências do pecado. E assim nós teremos um coração puro, um coração cheio de amor, de bondade e de gratidão pelo nosso Deus. Aí sim, nós também herdaremos o reino dos céus. Ele fez bem esta colocação, dando-nos o exemplo que a criança ela é pura, ela é inocente. E ele no final do Evangelho ele disse aqui que não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, olha que maravilha, que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Olha que maravilha. Os seus anjos, ou seja, os anjos das crianças, porque as crianças são anjos, elas são puras, elas são inocentes. Por isso, os seus anjos veem sem cessar a face do Deus, do nosso Deus, do Pai de Jesus, que é o nosso próprio Deus, que está nos céus incessantemente. Olha que maravilha. Então, para nós ganharmos o reino do céu, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Abrir mão de todos os apegos que nós temos com as coisas mundanas, com a prepotência, com a nossa ignorância,
nossa arrogância, o nosso desamor, a nossa falta de fé, a cobiça, o adultério, o roubo, a inveja, entre muitas e muitas coisas que são altamente prejudiciais e que ferem a nossa alma. Nós precisamos deixar de todas essas coisas que são desagradáveis a Deus, porque Deus, ele não aprova e nem ama os nossos pecados. Pelo contrário, ele nos ama, ele ama o pecador, mas o nosso pecado não. O nosso pecado ira Jesus. O nosso pecado deixa nosso Senhor Jesus Cristo irado conosco, porque quando nós pecamos, são consequências de nossa desobediência. Nós desobedecemos os mandamentos, as regras, as leis divinas, e aí nós caímos em tentação e caímos no pecado. E isso não é agradável ao nosso Deus amado. Por que não é agradável? Porque Ele nos fez santo, Ele nos fez puro. Nós é que arrumamos o pecado. Não foi Ele que implantou o pecado no mundo. O pecado são consequências do encardido, dos nossos inimigos. Então, para nós nos livrar do pecado, é preciso que nós temamos ao Senhor, um verdadeiro temor em Cristo Jesus. Confiar em Cristo Jesus, obedecendo suas palavras, seus mandamentos e vivendo. Não basta nós só observar os mandamentos de Deus, é necessário nós viver a palavra de Deus, conforme Deus nos ensina e nos pede. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso sábado e vamos procurar nos tornar, à medida do possível, como crianças, para que nós possamos ganhar a nossa salvação prometida pelo nosso Pai, prometida pelo nosso Jesus, que Ele deu sua vida, agonizando naquele cruzeiro, uma morte terrível, tudo em consequência de nós. Vocês podem ter certeza que quando Jesus se agonizava, Ele olhava para cada um de nós e Ele via, não, eu estou passando por isso por amor a cada um dos meus filhos que eu estou vendo. A cada filho que Ele criou e colocou nesse mundo a sua imagem e semelhança. Por isso Ele se sujeitou, comprando nossa salvação com sua morte e crucificação. Pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate. Agora, nos basta nós fazer jus a Jesus, por Ele ter nos comprado, por Ele ter sido massacrado, ter sido judiado, morto e crucificado. Mas para a glória do nosso Deus amado, no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje, a partir de então, Ele vive em forma de Espírito Santo. E Ele está presente em cada um de nós, em todos os lugares, onde quer que seja. E Ele quer a nossa salvação. E para isso é preciso que nós o obedeçamos. Um grande abraço para todos, fiquem todos na paz, um excelente e maravilhoso sábado e até a próxima, se Deus quiser.